Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E hoje eu estou aqui com o Carlos Santos, um empresário do segmento da comunicação, que vem nos contar uma incrível história empreendedora e inspiradora. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Érica. Eu fico feliz, agradecido mais uma vez com a oportunidade de compartilhar com você e por meio da TV com as pessoas para eles me conhecerem mais um pouco. Carlos, para que os nossos telespectadores possam te conhecer um pouco mais, quem é o Carlos? Bom, o Carlos é um cara da Bolívia, que chegou aqui há 5 anos e que teve uma vida marcada, eu acho, por um ponto muito importante que é a família. A minha família, composta pelos meus pais, meus irmãos, é uma família muito unida, que crescimos muito juntos, junto com primos, com tias. Então é uma coisa que marcou muito minha infância, né? Porque eu fiquei brincando muito com eles e ajudou a ser quem sou agora aqui no Brasil e que passei por algumas outras histórias também. Durante toda a sua infância você morou na Bolívia? Sim, eu morei na Bolívia até meus 23 anos de idade. Até os 23? Depois eu vou. Me conte então um pouco como foi sua infância, o que você estudou, como foi a sua adolescência, para o pessoal lá de casa te conhecer. Bom, eu morava num bairro, vamos falar assim, residencial em La Paz, na capital, na segunda capital da Bolívia, né? Porque a Bolívia tem 2 capitais, mas isso é política, a gente não vai falar. Não. Eu morava em La Paz, junto com meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um irmão menor e uma irmã caçula. Que essa irmã caçula é outro ponto importante na minha família. Por quê? Porque minha família está composta também pelo meu pai e minha mãe e pela minha babá. Minha babá, para vocês saberem, é aquela mulher que quando você pega na internet e coloca mulher da Bolívia, sim, sai aquela foto daquela mulher do altiplano, sim, com vestimenta típica, e ela chegou em casa há quase 40 anos, mais de 40 e poucos anos, e ficou lá. E em determinado momento da vida dela, uma das irmãs dela teve 2 filhas gêmeas, e a mãe morreu. E minha babá adotou uma dessas meninas, e essa menina mora conosco até agora. Com meus pais, né? Porque sim, eu estou aqui fora. Você era criança nessa época? Exatamente. Eu tinha 13 anos quando ela chegou. E foi um momento muito importante. Por quê? Porque nós éramos em 3 homens. E chegou uma menina. E aí como que você, que viveu a vida inteira jogando bola, vai jogar agora com uma menina, vai brincar com uma menina? E ajudou muito na sensibilidade, e ajudou muito para a gente entender que o mundo pode virar e pode mudar em qualquer momento. Que a gente não aguardava. Aquela sexta-feira a minha babá saiu de casa sozinha e na segunda chegou com uma filha. Sim. E ela está em casa até agora, né? Tem 20 e poucos anos e... E a família acolheu e vocês a consideram como irmã? É minha irmã mais nova, e a gente tem esse grupo familiar onde eu cresci, com muitos primos por perto, brincando muito e também estudando, né? Estudando e entendendo a importância da superação na parte laboral também. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, fazendo coisas nas férias, sempre procurando alguma coisa para fazer. E foi assim, eu estudei numa escola católica na Bolívia, onde eu fiz muitos amigos bons, que até agora eu mantenho contato. E depois foi a fase da faculdade, mas a infância foi marcada pela família, pelo esporte e sempre pela comunicação, que a gente sempre estava vinculada nesse mundo. Você acha que o resultado do que o Carlos é hoje, muita coisa é a família? 100%. A importância da família? Eu acho que 100% família. Hoje, eu estou aqui, muito longe de casa, todo mundo ficou lá, mas graças a Deus a tecnologia evoluiu de tal forma que eu consigo pegar o telefone e ligar para meu pai, falar com vídeo e conhecer meus sobrinhos que eu não conheço pessoalmente, falar com eles. E sempre tentando chegar perto deles, porque família, para mim, é tudo. E é isso que eu tento fazer agora aqui com a minha família também. Entendi. E, Carlos, e depois? Adolescência, faculdade? Na adolescência, eu era um cara que na escola, eu era todo o contrário do meu irmão mais velho. Ele era bom, por isso eu acho que eu falei tudo, né? Eu aprontava demais. E aí chegou uma fase em que eu escutava muito do meu pai: cara, você não pode ser igual que seu irmão. E por que você não faz igual que ele? Por que eu tenho que conhecer os professores que eram dele agora com você? Com ele eu nunca conheci ninguém. E aí chegou uma hora em que eu tinha que definir a carreira que eu ia seguir. Isso é muito importante. Aí, quando chegou essa hora, a imaturidade minha fez com que eu escolhesse uma carreira que não era para mim.
Muito bem. Por conta da comparação. Sim, por quê? Porque meu irmão mais velho, ele estava estudando comunicação social, e eu falei, não vou entrar na mesma carreira dele para continuar na comparação. Certo. Um erro muito grande da minha parte nessa idade, que agora eu consigo enxergar. Certo. E que, graças a Deus, 2 anos após dessa decisão, eu enxerguei. Sim. E aí eu tomei a decisão de mudar. E a primeira pessoa com quem eu falei foi com meu irmão. Por quê? Porque ele, para mim, é o exemplo de vida a seguir até agora. Sim. Quando eu tenho algum projeto novo aqui, quando eu tenho uma dúvida, é a primeira pessoa com quem eu vou falar. E aí, quando eu falei para ele que eu estava errado, por quê? Porque eu estava estudando Direito. Só que eu trabalhava como jornalista esportivo, ajudava ele em projetos de produção audiovisual, em comunicação, então era nada. Sim. E aí eu tomei a determinação de sair da faculdade, que era uma faculdade privada, meus pais estavam pagando para mim, e eu falei para eles, agora vocês não vão pagar mais. Quem vai pagar a faculdade sou eu, porque vocês já fizeram a sua parte e o erro foi meu. E agora eu vou fazer alguma coisa para poder pagar essa faculdade. E aí foi que eu comecei a trabalhar. Eu comecei trabalhando, eu lembro umas férias para o Natal, entregando garrafas de vídeo para uma empresa de bebidas. Eu ia na parte de trás do caminhão entregando para as empresas. Era engraçado que às vezes eu descia do caminhão com a vestimenta de trabalho e eu entrava no escritório do pai de algum amigo meu. Sim. Eu entregava para ele, o cara olhava para mim, você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando. E o filho estava do lado dele trabalhando com ele no escritório, mas eu estava trabalhando no caminhão. Depois eu passei a trabalhar numa lanchonete. Eu entrei como caixa. Só que o primeiro dia, o cara que tinha que fazer os hambúrgueres, ele foi embora. E eu tive que fazer os hambúrgueres. Eu trabalhei durante um tempo fazendo hambúrgueres, atendendo a lanchonete e atendendo para muitos dos meus amigos, que eu acho que foi uma coisa que me enorgulhece em falar. Sim. Porque eu olhava a cara deles surpresos, né? Porque eles não tinham que trabalhar. Sim. Eles não tinham que fazer aquilo. Sim. E eu tinha que fazer por uma escolha minha. Ok. E foi isso que me ajudou a crescer muito. Eu acho que foi uma virada de chave que hoje faz com que eu seja quem sou. Então, esse um passo para trás, para eu juntar o meu dinheiro, para depois eu poder ir para o curso que eu quero ir, foi o que fez você virar a chave. Se entender da importância de fazer eu, mas sempre valorizando o que o outro fez por mim. Sim, é isso. Não, porque não é uma questão de falar, eu posso sozinho e ninguém mais tem que me ajudar. Não, eu posso sozinho, mas eu vou ser grato com aquela pessoa que me ajudou. Sim. Então aí eu consegui terminar a faculdade e aí vem a história de sair da Bolívia, né? Aquela, vou falar entre aspas, necessidade de sair da Bolívia, que era uma questão que eu tinha dentro meu, não sei porquê, aquela questão de sair. Eu tenho família na Argentina, meu avô, ele era argentino, ele era jogador profissional de futebol lá nos anos 50, ele chegou na Bolívia com futebol e a família dele quedou lá. Um pouco mais ou menos o que acontece comigo agora, né? Salvando as grandes diferenças de tecnologia, de ficar mais perto. E aí eu comecei a procurar aquela família que tinha perdido contato com meu pai quase 30 anos. Okay. E eu consegui, junto com outros amigos, junto com meu pai, a gente conseguiu achar aquela família. E a gente, depois de 30 anos, conseguiu se encontrar. Okay. Fuimos para a Argentina, eu encontrei um tio, encontrei tias, primos, muita gente boa. E 2 anos depois, quando eu terminei a faculdade, eu peguei as minhas coisas e saí. Falei para minha mãe, muito obrigado por tudo, agora eu vou procurar meu caminho. E fui para morar em Tucumã, que é uma cidade no norte da Argentina. E aí também a gente aprende coisas, né? Chegou a hora que eu não tinha para comer, que eu tinha que trabalhar, procurar como fazer. Como que eu faço? Eu chegava num quarto da casa onde eu morava, que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E a temperatura lá era quase 40 graus. Nossa. Eu tinha que me virar lá, né? Então eu preferia sair muito cedo de manhã, voltar à noite. E passar o dia entrando de loja em loja para pegar ar-condicionado, para ficar um pouco mais tranquilo, trabalhando, fazendo tudo que tinha que ser feito. E é muito interessante você contar essa história, porque a gente vê que são nesses momentos que o nosso caráter é forjado, né, Carlos? Sim, muitas vezes a gente acha que uma história muito mais trágica pode ser uma forma de encontrar coisas, mas eu acredito firmemente que você encontra oportunidades a cada passo que você dá. Não tenha dúvida. E você tem que aprender a aproveitar essas oportunidades em cada momento. Seja bom
e principalmente se é ruim. Okay. E aí você consegue. Da Argentina você foi para onde depois? Eu voltei para a Bolívia. Eu voltei para a Bolívia para passar Natal. E aí minha mãe tinha arrumado tudo para eu ficar. Okay. Eu não conseguia mais ir embora. Minha ideia era voltar para fora. Mas eu fiquei, aí começou uma passagem profissional na área do jornalismo social na Bolívia, num momento muito tumultuado da Bolívia, que foi bem na hora que o Evo Morales, atual presidente da Bolívia, começou a carreira dele como presidente. Os anos que antecederam aquele momento, eu estava trabalhando como jornalista e eu passei momentos muito fortes dentro da carreira, porque eu estava no meio da rua quando tinha enfrentamentos. Sim. 2 vezes eu quase fui atingido por dinamite, por exemplo, no meio das coberturas. E foi uma experiência igual enriquecedora, uma coisa que eu não achei que eu ia fazer e terminei fazendo. Okay. Então eu passei um tempo na Bolívia até chegar na hora de encontrar aquela pessoa que hoje é minha esposa e a força para fazer muitas outras coisas. Quando eu conheci ela, a gente começou a namorar, a coisa foi muito rápida. Do namoro para o casamento foi coisa de menos de um ano, entre decidir e fazer. E aí apareceu a oportunidade profissional para ela de sair da Bolívia e viajar para o Equador. Okay. País totalmente fora do nosso foco. Okay. E a gente decidiu encarar esse desafio. Certo. E a gente foi com o trabalho dela para o Equador e eu fui para procurar o começo dos empreendimentos. Só que no Equador a gente começou e se encontrou com uma fase muito ruim no tema saúde para mim. Entendi. Então, segura um pouquinho agora e nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta para o Carlos nos contar o que aconteceu aí nessa virada enquanto ele esteve no Equador. Eu espero você. Voltamos então em mais um programa do nosso Café de Negócios. Eu estou aqui com o Carlos Santos, profissional do segmento da área de comunicação, que tem nos contado a sua história e agora ele vai nos contar nesse bloco o que aconteceu com ele, qual foi a sua superação quando ele saiu da Bolívia e foi para o Equador. Bom, isso foi no ano 2007, comecinho do 2007, eu cheguei no Equador com projetos novos para procurar, na verdade, projetos para mim, projetos da minha esposa que estavam em andamento. E ao pouco tempo comecei a ter alguns problemas de saúde, que a gente não entendia o que acontecia. Eram problemas no estômago, dores, eu não conseguia comer muitas coisas e comecei a passar mal. E foi indo, até que descobriram que era um problema de refluxo. Uma coisa que hoje em dia é comum. Só que naquele momento eu estava com menos de 30 anos de idade. Sim. Então não era comum. Pela idade não era comum e pela intensidade do problema não era comum. E foi uma fase muito ruim, de quase 2 anos de tratamento, que terminou com uma cirurgia, mas teve um passo também pelo oncológico de Quito. Sim. E aquela fase foi ruim, né? Porque imagina, a gente novo, sozinhos os dois, num país totalmente diferente. Sim. E ter que ligar para meu pai e falar, pai, o doutor falou que possivelmente eu esteja com câncer.
Eu tinha 29, 28 anos. Há pouco tempo a gente ficou sabendo que a Mariana estava grávida. Sim. E a coisa aí como que complica mais um pouco. Ok. E foi um tratamento longo de muita coisa, de não poder comer coisas, de ter muito cuidado com tudo. A Mariana trabalhando, eu não conseguia trabalhar, eu tive que começar a empreender nesse momento. Sim. Por conta de que eu tive que fazer meus projetos, porque eu tinha que passar no médico, eu tinha que ir para um lado, para outro lado, e atender a saúde, mas sem descuidar a parte profissional. Ok. No final desses 2 anos, com a cirurgia no meio e com o nascimento do meu filho, a coisa melhorou. Só que foi um processo muito duro. Eu lembro daqueles dias que eu ia para o oncológico sem saber onde que eu estava entrando. E tive uma vez que eu fui atendido na ala infantil. E foi mais duro ainda, né? Porque eu olhava para essas crianças e eu pensava na minha criança que estava vindo. Sim. E eu falava, será que mesmo eu estou com câncer? Aí os estudos foram mostrando que eu tinha um ponto 1 de mudança celular. Certo. O ponto 3 já é câncer. O ponto 1 ainda dá para reverter. Esse foi o momento de respiro, de falar, nossa, ainda bem não está tão sério. Avançado. E aí começou o tratamento para isso, reverteu, foi a cirurgia e com o passo do tempo eu melhorei. Mas teve que fazer muito sacrifício na parte de educação alimentar. Eu perdi quase 11 quilos naquele período de tempo. Ainda bem, eles não voltaram mais. Sim. Mas foi um momento difícil, foi um momento muito complicado, de medo principalmente daquilo que vai vir. O que acontece se eu não estou aqui? O que acontece se isso aqui complica mais e a gente tem que deixar tudo aquilo pelo que trabalhou para voltar? Okay. E foi assim, foi um período de tempo muito complicado. No final meu filho nasceu e aí mudou. Mudou porque foi maravilhoso. Tudo aquilo que era ruim passou a ser positivo por conta de que tinha uma pessoa para mim. Okay. Tinha uma pessoa na minha responsabilidade mais direta, né? Sim. Um espelho. Eu tinha que ser um espelho para ele. E a gente começou a focar nele, começou a trabalhar para ele. A saúde parece que voltou junto com ele e fomos melhorando. E decidimos voltar para a Bolívia. Por conta de que a gente se sentia um pouco com insegurança, né? Será que a gente vai conseguir educar uma criança sozinho, sem experiência nenhuma? Ele nasceu no Equador? Nasceu no Equador, ele nasceu em Quito. Em Quito. E a gente voltou para La Paz. E em La Paz os problemas voltaram. Por conta talvez da altitude, por conta talvez da geografia e por conta de outras situações ruins, que às vezes eu lembro que meu pai falava assim, quando acontece uma, acontecem 3. Sim. E vai uma atrás outra. Aí chegou uma fase ruim na parte de negócios, a gente entrou numa pegada com o cara, passou a mão em nós, perdimos dinheiro, a saúde complicou de novo, meu filho crescendo, eu trabalhando, a Mariana trabalhando, e aí chegou um momento diferente quando ficamos sabendo que a Mariana estava grávida pela 2ª vez. Isso na Bolívia? Na Bolívia. No ano 2012, a Mariana estava grávida. A gente começou a desfrutar e a curtir muito dessa experiência novamente. Meu filho aguardando o irmão ou irmã dela. E a gravidez da Mariana teve alguns sinais de que mostrava que alguma coisa não estava certa. Mas nada que alarme, nada que fale de prestar mais atenção. Aí, em maio de 2012, minha filha nasceu. Depois dos 9 meses. E no começo estava tudo certo. No começo eu falo horas. Por quê? Porque horas depois ela começou a apresentar alguns problemas. Ela passou da sala da maternidade para a UTI, primeiro para uma incubadora, aí para a UTI. Aí os médicos falaram que ela não estava conseguindo respirar. Eu avisava todo mundo que minha filha tinha nascido, todo mundo estava em festa, quando o médico falou para mim que ela não estava bem e que tínhamos que esperar a ver o que acontecia. Aí no final ela tinha uma deficiência no pulmão, que não tinha uma glândula que faz com que o pulmão funcione. Ela não tinha. É como aquela pessoa que nasce sem uma mão. Ela não tinha. Lamentavelmente não tem como solucionar, porque não tem para fazer um transplante, não tem para fazer uma cirurgia. Eles colocaram um catéter nela para tentar fazer alguma coisa, mas não deu certo. E algumas horas depois ela faleceu. Foram as piores 40 horas da minha vida. Imagina. Porque é uma coisa que a gente nunca está preparado, né? Quando você perde alguém, quando perde pai, perde mãe, você sabe que vai acontecer. Sim. Mas perder filho não.
Perder filho desse jeito não, né? Porque tinha tudo em casa, né? Tinha o quarto dela, as coisas dela e não deu. Não deu, né? Em maio de 2012 ela faleceu e a gente tinha que se virar de novo, né? Sim. Os problemas de saúde, obviamente, voltaram. A coisa complicou um pouco mais. E a gente conseguiu continuar até chegar no final de 2013, mais ou menos agosto de 2013, onde chegou uma nova proposta de trabalho para a Mariana. Agora para vir para o Brasil. Ok. E aí a gente sentou e falamos o que a gente faz. E aí olhamos para trás e vimos, no Equador a coisa foi boa, o fato de ter passado por um problema de saúde complicou um pouco, mas a gente superou. Mas quando voltamos para a Bolívia, eu acho que aquele ponto da minha filha ter morrido, não ter conseguido ficar conosco, foi fundamental para marcar uma situação negativa. Se eu falei no começo que a família marcou muito do lado positivo, esse ponto negativo eu acho que é muito mais forte. E a gente falou, vamos deixar tudo para trás e vamos tentar recomeçar. Certo. Vamos procurar outro caminho, vamos procurar outra vida, vamos dar uma oportunidade a novas experiências e novos conhecimentos. Meu filho tinha 4 anos naquele momento. A Mariana aceitou a proposta para vir para o Brasil no 2014. Eu procurei alguns contatos profissionais que eu tinha na área do jornalismo esportivo e aproveitei a Copa do Mundo para gerar uma oportunidade de trabalho aqui. Certo. E chegamos no dia 18 de janeiro de 2014, há 5 anos atrás, para começar um caminho que, graças a Deus, e como eu sempre falo, graças às pessoas que eu conheci, que nós conhecemos aqui em Brasil, está sendo maravilhoso. Graças a Deus. A gente agora está tranquilo, a gente está caminhando, não esquece aquilo que passou, não vai esquecer nunca, mas se força para continuar. Ok. E aí, como é que você veio parar no estado de São Paulo? Você veio para cá direto? Direto. E direto para uma cidade bem pequena, né? Por quê? Por conta do tipo de trabalho da empresa que colocou a gente aqui, que era a empresa onde minha esposa Mariana trabalhava. Eles trabalhavam com e-commerce e não precisavam ficar alocados em uma cidade grande. Certo. E foram os mesmos donos da empresa que falaram melhor morar no interior. Ok. É melhor procurar uma cidade mais calma, mais tranquila. A capital é muito movimentada. Vocês com um filho pequeno não vão ter muitas possibilidades para ele. Carlos, você consegue me falar rapidamente o que você faz hoje com a área de comunicação? Qual que é a sua expertise hoje e que toda essa sua resiliência fez você chegar no que você é hoje? Hoje em dia eu trabalho com produção audiovisual. Eu tenho uma empresa que se chama Mamba Produtora Audiovisual. A gente trabalha fazendo vídeos institucionais, vídeos de depoimento, vídeos corporativos. Principalmente a gente não trabalha na parte de eventos sociais. Sim. Né? E trabalhamos com isso. E, por outro lado, tenho a possibilidade também de estar passando algumas horas de aulas em outras especialidades da comunicação estratégica, comunicação corporativa, mas principalmente minha atividade hoje é a produção audiovisual, produção de vídeos focados para meias e pequenas empresas. Se você fosse dar algumas dicas para os nossos telespectadores, as pessoas que têm essa vontade de sair do país, o que você falaria para esse pessoal? Vale a pena, não vale? Qual foi o que você aprendeu com tudo isso? Faria tudo de novo, não faria? Faria cada coisa mais uma vez. Sem dúvida, eu faria de novo. Para quem tem essa vontade, é questão de perder o medo, que essa parte é mais difícil. É questão de ver de frente para o desafio e encarar ele. Você é mais forte que o desafio, sempre. Você tem condições, você tem características próprias e você tem que saber aproveitar aquilo. Eu lembro de um amigo que falava para mim, cara, quando a gente está numa reunião e você fica em pé, eu sinto até inveja de você porque todo mundo olha para você quando você começa a falar. Na verdade, eu não sei se é porque ninguém entende o que eu estou falando ou simplesmente o fato de ser estrangeiro, né? Sim. E aquele sotaque diferente, aquela forma de falar diferente, deu para mim a possibilidade de identificar aí um diferencial. E aí eu falo isso, cada um é diferente. Se você vai sair do seu país, de sua cidade, vai com fé em você.
vai com fé que você vai conseguir aquilo porque você é especial. Carlos, você falou que quando você chegou aqui no Brasil, você teve algumas pessoas que te ajudaram. Você gostaria de aproveitar esse momento para agradecer essas pessoas? Tem muita gente, né? Tem muita gente que está aí, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas são pessoas que talvez em muitos casos não tenham nem nome nem sobrenome. Sim. Por exemplo, a primeira pessoa que me ajudou muito aqui foi o cara que dirigia o táxi que a gente pegou em Guarulhos para chegar até a minha cidade. Aqui. Por quê? Porque ele ajudou em coisas muito simples. A escola do meu filho, onde ele estuda, as professoras. Porque é diferente, eu cheguei aqui com 35 anos, chegar na rua e fala devagar que eu não sou de aqui. Sim. Um menino de 4 anos na escola não vai conseguir fazer isso. Sim. E a professora não falava espanhol, a diretora não falava espanhol. E eles foram muito importantes. Cada um dos pais da escola, dos pais dos amigos, o BNI, que é uma instituição onde a gente se conheceu, é muito importante. Você é uma pessoa de muita importância. O Adriano Batata, tem muita gente, né? Eu lembro do Sérgio Simonato, por exemplo, uma pessoa que eu conheci em Indaiatuba, que ele me ajudou muito. A Cris Duarte, uma comunicadora excelente de Indaiatuba. São pessoas que marcaram muito nesse caminho. Você começou a entrevista falando da família e eu queria encerrar a entrevista com você pedindo para que você deixe então uma mensagem para sua família. O que você falaria para eles? Eu vou ter que falar em espanhol, né? Porque Pode aí ser. não dá, senão eles não entendem. É simplesmente agradecer. Sempre estiveram comigo, sempre estão comigo e são o pilar mais forte que eu posso ter. O hecho de estar aqui sendo entrevistado fora de nosso país muestra que hicieron um bom trabalho. Y ustedes, mis hermanos, mis papás, Justina, que es mi papá, mis abuelas, abuelos que no están más conmigo, mis sobrinos, todos son parte fundamental de cada cosa que nosotros hacemos aquí y es mandarles todo mi corazón en cada paso que doy. Carlos, Obrigado, Erika. muito obrigada pela oportunidade de conhecer você, de conhecer a sua história. Que Deus possa cada vez mais abençoar você e que você prospere ainda mais aqui no Brasil. Muito obrigado, Isso é muito Erika. Eu importante. sei que as coisas vão dar certo porque tem gente boa aqui no Brasil. E tem que acreditar nisso. As pessoas são as que fazem o lugar, não é o lugar, Que faz são as isso. pessoas. Muito obrigada. Espero que vocês aí de casa tenham aproveitado, tenham curtido essa história e que seja para você uma história não só empreendedora, mas inspiradora. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!